princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vou responder uma tag chamada Novembro Negro, mês de reflexão, criada pela linda da Tati Sacramento, do canal Tati Sacramento e do blog É Fit. E são 10 perguntinhas, gente, sobre esse mês, que é o meu mês favorito, depois do meu aniversário, que é um mês que a gente reflete, um mês que a gente coloca as cartas em cima da mesa, nossas questões, a gente discute coisas que referem à consciência negra, à sociedade negra, as conquistas e até mesmo nossas lutas diárias. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem dessa tag e bora que bora. Vou tirar aqui minha luzinha daqui porque tá feio, né? Peraí, pronto, agora tá bonito. Pergunta 1. Nome completo e nome do canal. Meu nome completo é Gisele Lopes, como vocês já sabem, e o nome do canal é Negra Vaidosa com 2 Is. 2. Você acha necessário Novembro Negro? Por quê? Sim, eu acho necessário Novembro Negro, porque é um mês onde nós nos reunimos para discutir vários quesitos dentro da cultura negra. Não que nós não fazemos isso durante o ano todo, claro que fazemos. Todos os dias, gente, é dia de luta. Mas o novembro em especial é um mês onde eu vejo mais eventos voltados para a cultura negra, onde eu vejo mais coisas voltadas para a cultura negra e coisas que eu amo. Então eu acho que o Novembro Negro é importante sim por esses motivos, por ser um mês onde aquela coisa de você discutir sobre a cultura, sobre as lutas, sobre o preconceito racial, cultural, entre outros, fica sempre ali concentrado no novembro. É um mês maravilhoso, gente. Eu amo novembro e eu sempre digo isso para os meus amigos. E depois do meu aniversário e do aniversário dos meus pais, novembro para mim é o mês mais importante. A terceira pergunta é: você é a favor ou contra as cotas para negros nas universidades? Gente, eu sou 100% a favor das cotas. E assim, eu não tô aceitando migalhas não, viu? Porque eu vejo pessoas dizendo que o negro que é a favor das cotas, ele aceita migalhas e se acha inferior ao branco. Jamais. Só que é o seguinte, eu convido essas pessoas que dizem isso a ler um pouquinho de livro de história. Não tô falando livro didático não. Comprar mesmo livro de história do Brasil, de preferência história da cultura negra, para vocês entenderem o motivo das cotas. E a questão é o seguinte, gente, não é migalha. A questão é que o Brasil tem uma dívida gigantesca com a cultura negra. E o seguinte, o negro, ele foi marginalizado pela sociedade a partir da abolição da escravatura. Olha o erro aí. Quando ocorreu a abolição da escravatura, o legal seria o negro ser livre. E ser livre quer dizer, eu vou estudar, eu vou ter uma profissão digna para poder dar a mesma oportunidade que um branco para o meu filho e por aí vai. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando o negro foi liberto, ele foi jogado às margens da sociedade e ficou sem emprego, ficou morando nas ruas. Quando conseguia emprego, eram empregos bem precários. E enquanto isso, o branco lá crescendo, né? E aí tá a dívida do Brasil com a sociedade negra. E devido a essa exclusão, até hoje, gente, a nossa sociedade é afetada por conta... Os negros são afetados por conta desse erro do Brasil. E mais, hoje você vai nas escolas públicas, a maioria dos alunos são negros. E alunos de escola pública, ele não consegue competir lado a lado com o aluno de escola particular. Existem sim as exceções, mas como eu digo, exceções não é maioria, ok? E por isso que veio as cotas, para tentar amenizar isso. Para tentar ver se consegue consertar um pouquinho desse erro histórico na nossa sociedade. Então é por isso que eu sou a favor das cotas. Te incomoda ser chamada de morena, neguinha ou mulata? Bom, gente, isso depende muito. A princípio
princípio de conversa. Estudem a cultura afro-brasileira, estudem a história dos negros brasileiros, desde a raiz, ok? E instruem seus filhos desde pequenininhos a estudar também. Coloquem eles lá, 1 hora do dia para estudar um pouquinho de história afro. Isso é muito válido, gente, não é à toa não, mas não é aquele livrinho de escola não, porque aquele livro de escola ali é útil, mas aquilo ali coloca muita coisa debaixo do pano, tem muita coisa que aconteceu na nossa cultura que não tá nos livros de história, que são disponibilizados nas escolas. E por que que eu digo isso? Eu vou contar uma historinha pequena para vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu modero um grupo de maquiagens que o antigo nome era Maquiagens para Pele Negra e Mulata. E hoje, atualmente, o grupo se chama Clube de Maquiagens para Negra. E toda essa questão de mudança foi por conta de uma menina no grupo que inocentemente fez uma pergunta assim: eu tenho a pele mulata e eu gostaria muito de aprender a me maquiar. Alguém tem dicas de produtos, alguma marca que seja barata, que possa me ajudar? Tudo bem. Eu li a mensagem da menina e eu senti a inocência dela quando ela usou o termo mulata. Beleza. Mas uma pessoa uma outra menina viu aquela frase e imediatamente respondeu assim pra menina: por algum acaso você é filha de mula? Então você não é mulata. Não existe mulata, isso é racismo. E aí, gente, eu achei aquilo tanto quanto desnecessário, porque a menina, ela respondeu depois, eu nem lembro o que a menina respondeu, mas ela ficou perdida. Ela era assumidamente ignorante, ela não sabia dessa questão do termo mulata, que for, ser racista. E aí é claro que eu sabia, eu fui lá e falei com ela: olha, esse termo mulata é um termo racista, que isso e que aquilo. Falei com a menina com jeitinho, ela, entendeu? A menina ela foi aceitando que errou, ela se propôs a estudar aquilo. Só que, mesmo assim, gente, pelo fato de eu ter, não que eu aprovasse, não que eu tivesse tomado as dores da menina, mas uma coisa que eu não aceito é arrogância. Você pode muito bem corrigir uma pessoa com educação, com respeito, e a saber respeitar, acima de tudo, a ignorância daquela pessoa. Eu mesma estudo cultura afro, estudo história afro, mas cresci numa família onde diariamente, até hoje, minha mãe fala: você é uma mulata linda. Eu vou falar isso, eu vou ficar xingando a minha mãe porque minha mãe tá falando isso comigo? Ela tá falando de coração aberto, ela quer me elogiar. Eu sei reconhecer isso nas pessoas. Então, você não precisa de ser arrogante com as pessoas para falar que as pessoas estão um pouquinho equivocadas. E quando eu falei com a menina de um jeito e pedi para que essa pessoa que respondesse tivesse cautela nas palavras, veio uma outra pessoa por baixo, inclusive profissional na área de história, e essa pessoa tomou as rédeas da situação e detonou. Ok? Eu sou contra o termo mulata, gente. Aceito, assim, até a página 5, quando eu vejo que a pessoa não sabe. Quando eu vejo que a pessoa é irônica comigo, eu já corto a pessoa. E mesmo eu consegui entender a menina, dei meu melhor para explicar para ela. Aí veio uma outra pessoa mais ignorante ainda, porque eu acho que é o seguinte: quando a pessoa é profissional de uma área, ela não admite erros, com certeza. Eu mesma, quando vejo erros na área de moda, eu fico meio assim. Mas a pessoa foi muito, muito arrogante. E não só com a menina, foi arrogante comigo e com a dona do grupo também. A dona do grupo, ela tem ciência que esse termo é racista, mas ela colocou mulata primeiramente no nome por algumas pessoas que não sabem dessa questão histórica se considerarem mulatos. Então ela colocou lá. Depois ela tirou.
E quando a gente defendeu a menina que não sabia, essa mulher virou pra mim e falou: Gisele, você precisa estudar mais a história dos negros do Brasil. E quer saber de uma coisa? Eu estou tirando a minha inscrição do seu canal. Você merece mesmo ser uma mulata. E vou falar para as minhas amigas saírem também. E até hoje, gente, essa história me irrita, porque eu não tive a oportunidade de responder. Eu entendi a atitude da dona. Ela só quis mesmo me ajudar, porque é aquela coisa quando fala, eu vou sair do seu canal, aí vai puxando um atrás do outro. Então ela pagou pra me ajudar. Mas eu, de fato, eu iria responder: olha, sinceramente, gente como você não é mesmo bem-vindo no meu canal. Porque acima de tudo no meu canal, eu respeito as pessoas que não sabem se maquiar, que as pessoas que estão procurando aprender, eu respeito o grau de aprendizagem da pessoa. Então, uma pessoa que se sente superior a outra por ser concursado, eu não falei isso, ela jogou na nossa cara que ela era mestre, estava doutorando, entendeu? E assim, isso me deixou um pouquinho chateada. Eu penso assim, é esse tipo de negro que não me representa. Então tá aí, gente, a questão de eu falar para vocês estudarem a cultura e a história afro, para saberem se defender. Eu entendi a menina, eu consegui me defender. A menina ficou perdida lá na hora, entendeu? Então é isso daí, depende um pouquinho. Acabei saindo fora, né, da pergunta. Bom, 5. Sobre representatividade. O que de fato isso significaria para você? Bom, gente, eu sou filha de negros, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E a minha família, dos dois lados, tem origem muito humilde. Minhas avós, elas foram domésticas, lavadeiras, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isto. Até porque toda profissão honesta, pra mim, é digna, sim. E devido a isso, gente, elas não tiveram oportunidade de estudar. Ou elas cuidavam da família, ou elas estudariam. E naquela época, gente, para uma mulher pobre estudar era uma coisa muito difícil. Para ser mais honesta, para a mulher estudar no comecinho do século XX já era difícil. Porque a mulher, infelizmente, ela era vista como pôs no mundo uma menina, aquela menina vai crescer. Eu e meu marido, nós vamos colocar a nossa filha para aprender a tocar piano, para ela saber fazer alguma coisa, ou para ela aprender a costurar. Quando ela fazer uns 14 anos, a gente vai casar ela com o filho de não sei quem. Assim que era mulher na sociedade. E minhas avós, além de ser mulheres, vinham de origens muito humildes. Então elas casaram muito cedo e viveram por cuidar dos filhos. E assim, representatividade pra mim é quando hoje na minha família, não precisa ser na minha família não, tô usando a minha família como exemplo por conta dessas histórias. É quando hoje eu vejo minha tia, por exemplo, e madrinha, é professora, excelentíssima professora, inclusive tá lá procurando cursar o mestrado, sempre procurando subir cada vez mais. Tem minha prima também que tá quase formando em direito, já tá formando em direito, já tá procurando, programando, montar um escritório para ela. E assim, sempre crescer. Tem meu primo que é um excelentíssimo militar. E gente, quando eu vejo essas coisas me dá muita felicidade. É isso que pra mim representa representatividade. É ter alguém em quem inspirar. É ter alguém em quem olhar como foco e falar: quando eu crescer, eu quero ser assim. E voltando a dizer, todas as profissões são dignas, mas eu acho que você não precisa se limitar ao mínimo. Eu acho que se o branco consegue, por que o negro não consegue?
E quando eu vejo o negro subindo, gente, eu fico muito, muito, muito feliz.